Olá, meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria muito grande encontrarmos-nos toda semana para examinarmos esses compêndios extraordinários da doutrina espírita, notadamente a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é uma construção, já vimos, através de Emmanuel e de outros benfeitores, é uma construção feita nas resplandecências celestiais. Encontrando a didática apropriada, encontrando a forma de falar a nossas almas, convidando nossos espíritos a termos as encarnações mais proveitosas, porque, afinal de contas, o Pai, Deus, de todos nós, benevolente e bom, deseja a nossa felicidade. E esse material tem esse condão de despertarmos para a vida maior, despertarmos para colocar nossa enxada na terra, ou seja, dispomos a trabalhar. Na hora que trabalhamos pelo próximo, nós somos o grande beneficiário. Quanto mais ajudamos o próximo, mais nos ajudamos. Nós somos os portadores das bênçãos que por nós passam, né? Estamos estudando o livro número 5 dessa magistral obra, denominado No Mundo Maior. Hoje vamos estudar o capítulo 3, denominado A Casa Mental. A casa mental é a sede da mente que coordena tudo, né? Só lembrando que nos capítulos 1 e 2 dessa maravilhosa obra, foi-nos dito que André Luiz, na companhia do benfeitor Calderaro, uma semana de enriquecimentos imensos no campo da aprendizagem, estão repassando para nós esses conhecimentos. E não existe um acaso, e todos esses estudos de André Luiz já foram planejados com antecedência e trazidos até nós. E eles vão trabalhar de casos bastante complexos, os casos de irmãos profundamente sofredores, no estágio ainda de revolta, de angústia, de dor, de ignorância, né? Estado de loucura, alguns pensando em suicídio, ou seja, quadros dramáticos. É o que André Luiz diz, que a especialidade de Calderaro é uma espécie de psicologia iluminativa, ou seja, há de ter muita sensibilidade, muito amor, muita renúncia. Para entrar nesses campos complexos da mente humana, eles traz muitos enriquecedores ensinamentos a respeito desses temas. Mas fala também que esse trabalho, digamos assim, é superentendido pelo benfeitor Eusébio, que dirige uma instituição no plano espiritual nas zonas intermediárias, o que significa entre as regiões abismais e as regiões mais elevadas. E essa instituição fica numa colônia que não dá o nome, mas nos dá a ideia que fica mais ou menos nas mesmas localizações do nosso lar, já aqui nas regiões intermediárias, né? E essa instituição tem um trabalho muito interessante, não só de assistência aos irmãos que também estão na faixa intermediária, encarnados, desencarnados recentes, estão trilhando o caminho na busca da evolução espiritual, mas também em desdobramento levam irmãos encarnados na hora do sono, para receber instruções, orientações e trabalhos também. O espírito, quando dorme, trabalha. São possibilidades múltiplas, diz André Luiz, de aprendizado e de trabalho. Na hora do sono é um horário muito apropriado, por isso a importância da oração. Ele nos fala também que esse benfeitor extraordinário, o Eusébio, que dirige essa instituição magnífica, mesmo todas as tarefas atinentes à instituição que dirige, ele encontra um tempo, a vez por semana, que desce à terra, para esclarecer irmãos que também estão despertando para a vida espiritual. E esses irmãos, com noções de espiritualidade, são trabalhados, como eles não têm capacidade ainda de ascender espiritualmente, em desdobramento até a colônia, ele vem até eles, um gesto de renúncia, de amor e tal. E falou numa reunião magnífica que aconteceu na Terra, cerca de 1.200 irmãos estavam lá, e foi proferida uma palestra magna por Eusébio, convidando esses espíritos a serem mais produtivos, a compreender a importância da vida e a oportunidade de trabalho. Uma palestra comovente, cheia de ensinamentos magistrais, que toca a alma de cada um de nós, e fala-nos André Luiz, que aqueles irmãos foram muito tocados, muitos saíram chorando, profundamente emocionados com os exemplos e com os conteúdos ali recebidos. Hoje, nesse nosso capítulo 3, vou mostrar propriamente dito o trabalho de Calderaro, que é digamos assim, orientando
que segue a orientação de Eusébio no trabalho a esses irmãos sofredores, notadamente na crosta terrestre, nessa região de profunda dor e sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados no estado de loucura, de dor e sofrimento. Então, ele traz conceitos magníficos a respeito da casa mental. Diz assim André Luiz, começando no capítulo 3. Retomando a companhia de Calderaro, na Manhã Luminosa, retomando o que quer dizer, depois daquela fala magistral lá na Terra, do benfeitor Eusébio, começando a tarefa, ele quer dizer isso, absorvíamos o propósito de enriquecer, disse ele, as noções pertinentes a manifestações de vida próxima à esfera física, ou seja, ele iria examinar na companhia de Calderaro quadros muito dramáticos, de profundos aprendizados para ele. Esse foi admitido na colônia espiritual, que ele não denomina qual, mas sabemos já, é onde fica a instituição dirigida por Eusébio, que receberam com muito carinho e amor, ou seja, é da natureza das colônias, quanto mais evoluído, mais o ambiente é muito agradável. Os espíritos, quanto mais evoluídos, mais têm um coração aberto e a receptividade é magnífica, né? Eles que conheciam alguns instrutores fiéis ao trabalho do bem, porque todos os trabalhadores, os operadores do bem se entrelaçam nas suas tarefas beneméritas, né? Eles já conheciam alguns instrutores por lá. Questionamento disse, lá naquela colônia vivíamos todos um intenso trabalho, e nós sabemos, quanto mais envolvidos, quanto mais evoluídos são as instituições, os espíritos, mais trabalho tem, e é natural que muito mais será cobrado a quem mais foi dado. A quem mais tem conhecimento e possibilidades, esses têm obrigação, em nome do Pai, de ajudar os que menos têm e também esclarecê-los a respeito de suas ignorâncias, né? Então, o trabalho é intenso, que é muito compreensível. Diz que as horas para discussões de determinamento eram poucas, por essa natureza, porque o trabalho era múltiplo, porque tratava-se de uma instituição, de uma colônia já mais evolvida, mais evoluída. Entretanto, desse ano, fruíamos, tínhamos a nossa possibilidade de um ambiente de muita felicidade e alegria, porque nós sabemos que a sintonia das entidades mais elevadas só tratam, pensam e agem de forma sublime. Tudo é um convite ao amor, à evolução, à compreensão e à melhoria espiritual, né? Deus quer uma felicidade muito grande e favorecendo a marcha evolutiva com os aprendizados mútuos, com as trocas de informações, né? Isso nos templos, e nós sabemos que todas as instituições têm seus templos, nós vimos isso nos livros pregressos, né? Nos templos onde comparecem, onde recebem instruções, orientações, etc. Nos templos constituíam por si sóis núcleos de conforto, de revigoramento, ou seja, onde ele ia beber naquela fonte sublime de preces, de orações, etc., era encontrar o refrigério para as almas depois de tarefas do rudes, ou mesmo antes, preparando-se para, né? Nas associações culturais e artísticas, que a gente imagina que no mundo espiritual tem muito. Só que a cultura no mundo espiritual é muito mais sublimada, muito mais bela, muito mais profusa, muito mais enriquecedora, né? Contar uma continuidade da existência terrena, só que muito mais sofisticada, muito mais enriquecida, segundo ele. Porém, de muitos elementos educativos, as possibilidades eram muitas de aprendizado no lugar dessa natureza, né? A gente nota que ele está fazendo aqui uma apresentação, esclarecendo como era o ambiente nessa colônia a qual ele for desempenhar suas tarefas, juntamente com o Calderaro, né? O campo social, segundo ele, ou seja, as inter-relações eram maravilhosas, oportunidades sublimes, segundo ele, de aquisição de afeições, de amizades, né? Tudo está no campo da paz, do amor, da fraternidade, muito mais possibilidades de se conhecer e as facilidades, porque as pessoas se comunicam com muito mais fluidez, não há sentimento de mal, de tirar proveito, não, ao contrário, tudo facilita as afeições, o bem-querer, né? Os lares desse local onde se vivia, onde desempenhava suas tarefas, também eram lindos, encantadores jardins, como ninhos tépidos de frondes perfumadas e tranquilas, muitas flores. Ou seja, já que ele fecha a apresentação, olha, o lugar que eu estou é extraordinário. Ele queria dizer isso, né? Então, nos faltava determinação nem deveres, e é natural. Ordem e disciplina, porque nós sabemos que quanto mais envolvido, quanto mais evoluídos são as colônias, mais a ordem, a paz existe, porque a disciplina são das entidades mais evoluídas. Os indisciplinados são, na verdade, as criaturas atrasadas que não desejam cumprir as suas obrigações, nem as normas, nem as leis, etc. Mas quando mais evoluído, ninguém descumpre normas, porque o seu Deus interior não permite mais. Nós aqui estamos na grande luta, lutando contra o homem velho que temos, que teima em descumprir o nosso atavismo, o nosso atraso, né? Mas quanto mais cresce esse Deus interior,
não cometemos determinados fatos, não é porque a lei diga que não se deve, nem as pessoas reprovem, porque nós não nos permitimos. Chegamos a ser um ponto, um patamar, como estão lá, não nos cumprirão porque a sua consciência não permite mais, sua probidade interior fala alto, o homem novo fala alto. A primeira sensação, assim, olha, quando desencarnei, diz André Luiz, a minha morte, a atmosfera é estranha da luta física, ou seja, arremessado da morte sem nenhuma compreensão. Ele mesmo disse em Nosso Lar, que é o livro autobiográfico de André Luiz, não tinha ele nenhuma compreensão a respeito da imortalidade da alma, não tinha conhecimento. Por isso sofreu bastante. Arremessado que fora, muito jovem, com um pouco mais de 50 anos, ao mundo espiritual, passou 8 anos no umbral, por desconhecer essas leis sublimes, né? Aí essa primeira sensação foi um choque. Quando chegou, e efetivamente foi. Lemos o livro, que narra a história dele, interessantíssimo. Empolgaram com o imprevisto, mas continuaram vivendo. Ou seja, ele tinha uma compreensão agora da multiplicidade das existências que ele não tinha antes. Mas aferiu isso quando desencarnou. Foi parar no umbral, né? Vivendo, mas sem a máquina fisiológica, que é uma mera roupa do espírito, uma mera roupagem do espírito com data de vencimento, né? Como a roupa fica velha, se desgasta, o corpo físico, essa roupa velha se desgasta. Chegou o prazo de validade e ela se acabou, o espírito eterno, disse ele, né? Mais novas condições de existência, né? Não significava subtração da oportunidade de evolver, de evoluir. Lembramos que ele fora, quando desencarnou, depois de 8 anos, fora recepcionados, recepcionado na região umbralina pelo ministro Clarencio, né, por interferência da mãezinha. Depois tratou-se Nosso Lar, conheceu entidades maravilhosas, como Narcisa, como Dona Laura, a mãe de Lísias, o próprio Lísias, foram tratados. Muito carinho, amor, despertou para. E depois, com o próprio encontro com a mãezinha dele, seguiu a sua trajetória de luz e continua iluminando-nos com essa obra magnífica. Muito bem. Continua dizendo, os motivos de competição benéfica, ou seja, não competição no sentido de alguém querer passar os outros, não. O desejo de cada vez fazer melhor é natural das criaturas que desejam fazer o bem, né? Se possibilidade de crescimento espiritual, havia um lucrado muito, ou seja, cada oportunidade nova, por exemplo, do encontro desse com Calderari em uma semana, ou lá atrás com o Aniceto nos Mensageiros, e todos os outros foram oportunidades de autoiluminação, eles querem dizer isso. Poder recorrer aos poderes superiores, que estavam ali, os instrutores, Aniceto, Calderaro, Alexandre, ou seja, estava ali para dar instruções, poderia buscar essas criaturas que traziam com muito amor as instruções que ele precisaria, né? Entre ter relações edificantes, renovar-se, transformar-se, tecer esperanças e sonho de amor. E eu queria chamar a atenção para essa frase dele, muito importante. Tecer esperanças e sonho de amor, porque no mundo espiritual se namora, se casa. É importante entender isso. Lembram-se lá em Nosso Lar, quando falava de que Lísias, o enfermeiro, amigo, querido, que era muito mais que um enfermeiro, era quase como um irmão, um psicólogo para André Luiz, tinha uma noiva chamada Lacínia, está lá no capítulo de Nosso Lar, para lembrar. Lembremos também no livro Os Mensageiros, que fala do casamento de Isaura e Antônio, está lá no capítulo 30, só dá uma olhada lá que vocês vão ver. Namora-se no mundo espiritual, casa-se no mundo espiritual, porque a vida continua, gente. A vida continua só de uma forma mais bela, desde que você tenha mais sublimado, naturalmente. Então, a vida do mundo espiritual é a continuação daqui, né? Você entender isso, né? Então, as possibilidades, sim, de namorar, de casar, de reaver os amores, etc, etc, etc. A vida continua, a vida social e tal, né? Projetar experiências mais elevadas no setor da reencarnatória, ou seja, você vai ao espaço, você volta para casa espiritual, né? E lá é um trabalho incessante. Nós vimos lá nos Mensageiros que quando você volta ao mundo espiritual, você vai reciclar, renovar aquilo que foi bem feito e se preparar, se fortalecer. As possibilidades são múltiplas. Para quê? Para retornar à carne vindouramente, em projetos, se matricular na escola da vida, para experiências novas, com possibilidades de enriquecer-se, de crescer, que é o desejo de Deus, que cada um de nós possamos alçar voos mais elevados, né? Aprimorando o trabalho e no estudo, dilatando as capacidades de servir. Esse é o grande objetivo. Todos nós crescemos e temos o dever de servir, afinal de contas, fazemos parte da família de Deus, né? E se na família de Deus, todos os que mais têm têm a obrigação de servir os que menos têm. Os mais esclarecidos, servir, esclarecer e despertar os mais ignorantes. Faz parte do processo evolutivo, é a lei do progresso.
Tudo que Deus cria evolui, e o homem não pode ser diferente, não é? Então, diz que tudo isso, essa colônia, esse local onde ele estava, possibilitava múltiplas, deixando claro o nível espiritual de avanço dessa instituição, dessa colônia, né? Em suma, a passagem pelo sepulcro dele, André Luiz, conduziu-nos à vida melhor. Claro, vida melhor, diga-se de passagem, ele passou aqueles 8 anos no umbral, depois trabalhou, se recuperou, começou a trabalhar as câmaras de retificação, lembre-se lá da CISA, né, que deu grandes esclarecimentos, e depois se matriculou lá nos Mensageiros, naquele curso de mensageiros, de preparador de trabalhos, trabalhadores espirituais, que nós acompanhamos todos, que é um livro espetacular. Aliás, nosso Lá 2, o filme, está sendo rodado e vai ser, todo ele ser feito em cima do livro dos Mensageiros. Deve ser uma obra magnífica, como é a obra dos Mensageiros. Muito bem. Então, mas ele, sim, conduziu a vida melhor. Sim, ele é muito melhor do que quando desencarnou. Ele tinha uma compreensão de mundo muito mais plural, muito mais elevada. Ele avançou muito e ele conta todo esse evolver dele, essa evolução, desde o livro-texto, do livro autobiográfico André Luiz, Nosso Lar, e os outros subsequentes, com muito mais tarefas que vão despertando a sua mente e compreendendo as possibilidades múltiplas de servir a Deus, servindo seus filhos menos felizes. Em suma, disse ele, mas e os milhões? Ele agora começa a dizer, bom, esses que foram felizes, conseguiram avançar, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, que desencarnam e continuam apegados na crosta da terra, aqueles apegados à matéria, que acham que a matéria é tudo, não conseguem desvencilhar, ficam lá tomando conta das coisas que acham que são deles, como se quando encarnássemos trouxesse alguma coisa material. Não trazemos e também não levamos nada. E muitos se apegam demasiadamente a isso, entendem que são meros usufrutuários, né? E se não fizeram o bom uso do que Deus lhes concedeu, terão que prestar conta, é natural. Mas não se apegam e ficam aqui na crosta agarrado, perturbando aqueles que estão usufruindo dos bens que ele achava que era dele, que teve que transferir para os outros, né? E se essas criaturas, disse ele, né? Incalculáveis milhões, disse ele, desse gênero de criaturas mantinham-se em fase rudimentar de conhecimento, ou seja, eram criaturas que estão na infância do processo evolutivo, não despertaram os valores sublimes da evolução, é isso que quer dizer, né? Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, né? Mais da vida material, mais ligada à primariedade, os instintos, mas não despertaram ainda para as luminosidades e as possibilidades múltiplas do crescimento, das possibilidades sublimes de alçar voos às instâncias mais elevadas, né? Muito bem. Eles precisam de amparo dos espíritos superiores, segundo ele, como as tribos primitivas precisam do homem civilizado. Ou seja, eram criaturas completamente dependentes do amparo. Por isso estou falando, a dinâmica da vida espiritual é esta, dos mais especializados, que mais têm, os que mais têm conhecimento, ajuda os que estão na sua retaguarda, os irmãos menos felizes, né? Como também aqui o é. Ou seja, o mundo primitivo depende da assistência do mundo mais civilizado, é natural isso, são compreensões. Essas criaturas dependem, como os primitivos, as tribos primitivas, precisam de um civilizado para desenvolver suas faculdades. E a criança, como as crianças ao nascer, precisa da assistência da mãe, do pai, do tio, do irmão mais velho, etc. Precisa toda. Então, essas criaturas são crianças espiritualmente falando, né? Não permaneciam essas criaturas chumbadas à terra, segundo ele, com maldade, você cruéis, não. Mas senão se demoravam hesitantes, ou seja, tinham eles o medo do desconhecido, não conheciam e nem buscavam isso. Era a mesma ignorância, né? No chão terreno, disse ele. Como os pequeninos descendentes, as crianças dependem do seio materno. Estão ali, tem medo de largar, não conhece os caminhos e ficam ali como se fosse a criança agarrada ao peito da mãe. Então, essas criaturas não são maus em si. Não. Eles têm medo do desconhecido, são ignorantes ainda, estão na fase inicial, mas não são maus, o que já é uma coisa boa. Guardando a existência passada, apenas lembranças do campo sensitivo, do campo instintivo, das sensações, dos prazeres, né? Reclamando a reencarnação quase imediata, quando não lhe era possível a matrícula no nosso educandários de serviço e aprendizado inicial. O que quer dizer com isso, gente? Esses espíritos que estão nessa fase inicial, se não tiver esclarecimento que possibilite o resgate deles, como André Luiz foi, no Nosso Lar, e ajudado por intercessão de sua mãe, através do ministro Clarencio, e possibilitou ele o trabalho, a renovação, a internação, a saída, sem dúvida nenhuma, é a reencarnação compulsória.
muitos deles sem condições, já mostramos isso também nas obras transatas passadas, muitos deles sem condições de decidir o seu futuro. Nós sabemos que os espíritos, quanto mais evoluídos são, têm e podem participar do seu mapa reencarnatório. Podem. Nós estudamos isso lá, nos mensageiros, né? Sim, mas tem espírito de associação tão de atrasa tanto que ele não tem discernimento, não tem educação, nem teria maturidade para. E essa decisão é tomada através de seus benfeitores, de seus protetores. No diz André Luiz, ninguém é tão mal que não tenha ninguém é mal que não tenha alguém mais evoluído que ele que o ama, que ele trata dele. São os amigos espirituais, os anjos da guarda, como diz a doutrina católica. Ou seja, esses irmãos, muitas das vezes, é quem encaminham essas criaturas para a reencarnação, ajudam, aconselham, cuidam. Ninguém está só, ninguém está desamparado, ele quer dizer isso, né? E efetivamente não é, pelas lições que já vimos aqui, nessas maravilhosas obras. Por outro lado, disse ele, verdadeiras falantes de criminosos. Ele já entra na nossa segunda etapa. Diz, olha, tem uns que conseguiram avançar, o caso dele, que avançou, que se desenvolveu, que está trilhando o caminho da evolução. Tem outros que não conseguiram. Quando chumbado na terra, ainda, ou na região umbralinas, etc., não consegue pegar da terra. Mas tem um terceiro grupo de criminosos, transviados, agitavam-se não longe de nós. O que significa não longe de nós? Ora, se a instituição que ele trabalha é numa colônia intermediária, abaixo dele estão as criaturas, os abismos, as sombras, as regiões infernais, os umbrais. Não longe de nós, porque sim. Lembramos que a Terra tem 6 esferas, nós já mostramos isso nos estudos passados, né? E se na região mais próxima da Terra, ficam os umbrais, os abismos, nós estudamos isso nos capítulos do livro passado, né? Muito bem. Depois de haver transposto as fronteiras do túmulo, depois de desencarnar essas criaturas criminosas, consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificadas em horríveis, hórridos gênios das sombras, espíritos terríveis, animalizados, com expressões diabólicas terríveis, né? Nos círculos terrenos, como delinquentes encarnados, contumazes, cometedores de crimes, segregados, presos. Muitos deles, infelizmente, não conseguem conviver, cometem tantos crimes que tem que segregá-los, ficar presos às cadeias públicas, infelizmente. Essas criaturas não se adaptam à regra da sociedade, terminam cometendo crimes e são presos. Quando desencarnados, também são presos. Nós vamos estudar isso um pouco mais na frente. São presos às cadeias, entre aspas, regiões abismais, regiões infernais, por cadeias criadas pela sua própria mente. Pela sua própria mente. Nós temos uma capacidade imensa de criar ambientes, dependendo do estágio que estamos. Porque, dependendo do estágio evolutivo, como nós criamos semblantes belos, lembramos lá em nosso lar, que a ministra veneranda criou os parques da luz, etc., porque pela capacidade dela, ela pode amoldar o material utilizado nas construções do mundo espiritual, é o fluido cósmico universal, que é amoldável. Pode ser belo e sublime, dependendo da grandeza do espírito, ou pode ser tórrido, terrível, infernal, depende do pensamento de quem promana, e eles são agregados uns aos outros por esse sentimento, e cria aqueles ambientes felizes, infernais, que é fruto da mente deles, né? Quem tiver interesse em compreender melhor isso, aconselho muito a estudar essa obra maravilhosa, muito, chamada Devassando o Invisível da nossa irmã querida, Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra primorosa, onde ela fala todos os pormenores, as construções do mundo espiritual. No capítulo 1º, ela trata desse assunto. É uma obra extraordinária, que traça detalhes, explicando como funciona, como esse aparelho, a força do pensamento tem a capacidade de construir cenários belos ou terríveis, depende do estado de cada um de nós. Muito bem. Então, ou então são verdugos frios, presos. Diz aqui. Perdi um pouquinho. Em várias experiências, aí assim, um pouquinho ainda mais acima, ele diz assim, aí diz aqui, presos e tal. Mas sempre terminavam, essas criaturas terríveis, infelizes, sempre terminavam a corrida louca dos desvarios, escuro do remorso. Ou seja, há uma segunda etapa. A primeira é a alucinação completa, que você comete o mal, os crimes terríveis, sequer admite que está errado, acha que está certo. Então, no estágio terrível, quando chega o remorso, é uma segunda etapa. O grande processo de mudança está na hora que você admite seus erros. Então, você admite seus erros e luta para errar menos, aí o grande processo de mudança, o grande processo de transformação está aí. Quando chega o estágio de remorso, é um grande começo.
e renovação, né? Muito bem. E sofrimento. Penitenciando, sim. Então, vamos prestar conta dos nossos atos. Por fim, de suas perversidades. É o período de mudança, longo, complexo, difícil e sofrível, né? O arrependimento, porém, disse ele, é o começo da regeneração. É aquilo que eu expliquei. O caminho é longo, mas o arrependimento é o primeiro passo do processo de renovação, né? E nunca passaporte o arrependimento direto para o céu. Isso não existe. Ninguém vira santo de uma hora para outra, diz Eusébio lá no capítulo passado, né? Razão pela qual esses infelizes, quando formavam quadros de dor, sofrimento, padecimento, horror, disse ele, em várias experiências, André via-os, conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao nosso olhar. Por que desagradável ao nosso olhar? Nós já vimos isso também, gente. Quanto o espírito é menos feliz, mais a sua expressão fisionômica é horrenda, triste, terrível. Por quê? Lembremos que o perispírito também é formado do fluido cósmico universal, o fluido espiritual. E esse fluido é plástico, que se amolda ao que a mente tem. Se tiver sublimidade, é muito comum a gente ver os relatos do espírito de espíritos sublimes, que as feições são belas, fala mansa, as falas como música nos nossos ouvidos, fala branda, calma, baixa, né? Emite amor, emite perfumes, energias positivas. E as entidades infelizes, ao contrário. Eles têm faces horríveis, animalescas, alguns, inclusive, pelo processo de licantropia, transformados em animais, lobos, cobras, etc, etc, etc. Exalam cheiros horrorosos, enxofre, etc. É o que está no coração. Dizia Jesus, que onde estamos nós, está o seu tesouro. Onde está o nosso coração, está o tesouro. Se ele está cheio de boas coisas, o tesouro está lá, exalando coisas boas. Então, essas criaturas são horríveis, o trato são terríveis, são pessoas que não se preocupam com os outros, não, são desalmados, agressivos, falam alto. Ou seja, por isso que fala, na verdade, quando fala aqui que a organização fisiológica, a organização as faces desagradáveis, é porque essas criaturas, quanto mais agradáveis, mais infelizes são, né? Nos casos de obsessão, disse ele, dos obsessores, converte-se em recíprocos algozes. O que significa recíprocos algozes, gente querida? O que significa isso? Gente, André Luiz traz uma consideração muito importante para a gente entender. Normalmente, quando a gente lê uma matéria, um livro espírita, a gente passa a ter, inconscientemente e deseducadamente, raiva do obsessor. E André Luiz nos chama a atenção que não. Devemos ter piedade dessas criaturas, devemos ser benevolentes e indulgentes para com essas criaturas. Por quê? Porque o obsessor, não há obsessor que não não há obsidiado que não foi algoz, ou seja, o obsessor foi a vítima de ontem, primeiro passo. Segundo, o obsessor é mais sofredor do que a vítima. Por quê? Porque o sofredor, o obsessor, meus amigos, passa 24 horas pensando só em como fazer o mal, aumentar o sofrimento do obsidiado. 24 horas. Esquece que teve família, que teve filho, que teve esposa, que teve... Esquece. O mundo dele é aquele de sofrimento e de dor. Já o obsidiado, muitas das vezes, não. Ele sofre as injunções do obsessor, sabemos disso, mas tem família, tem uma válvula de escape, tem uma vida em paralelo a isso. Então, o obsessor é muito mais... Quando ele fala aqui, converte em recíprocos algozes da sua vítima e dele próprio. Ele é o mais sofredor. Ele se submete a um sofrimento imenso, né? Ou então verdugos frios das vítimas encarnadas, disse ele, quando errantes, ou circunscritos aos vales de punição. E volto a dizer, aquilo que falei há pouco, os vales de punição, os ambientes de dor, os infernos, os abismos são criações mentais das criaturas infelizes. Dizia Jesus que só os lobos caem em armadilha de lobo, ou seja, só as criaturas que têm sintonia com aquele ambiente estarão lá. Os que não têm sintonia, não ficarão nunca num ambiente como esse, só ficarão nos abismos, nas regiões infernais, ou na região umbralina, que tem sintonia com o ambiente, quem não passa direto, não fica por lá, né? Volto a dizer, esse livro maravilhoso de Dona Ivone, Devassão do Invisível, traz considerações maravilhosas. Aterravam sempre André Luiz ficava muito tocado pelos espetáculos de dor e miséria sem limites que via nesses ambientes, diz ele, né? No entanto, era forçoso convite, diz André Luiz, eles, os desventurados. E nós quem? Os que estão um pouco mais avançados. Continuar trabalhando em ritmo normal, atravessando os portais de dentro. Ou seja, o que é significa portais de dentro? Todos passaram pela morte. A hora da colheita chega e cada um colhe o que plantou. Isso quer dizer isso. Talvez, em muitos casos, disse ele,
houvéssemos abandonados o invólucro material transencarnação, sob a sede de doenças análogas. O que é que André Luiz quer dizer com isso, gente? Se hoje alguém está numa posição de elevação espiritual, ele já foi verdugo um dia, ele já foi lá atrás, porque fomos criados simples ignorantes. André Luiz faz questão de mostrar esses quadros terríveis dos benfeitores de hoje, que já foram. Olha, está aqui. Mas já foi outrora alguém com sofredor. André Luiz fala isso, sempre ele traz considerações a partir disso, para entender essa máxima, que nós somos criados simples ignorantes, todos nós temos nosso processo evolutivo. Se não cometemos mais determinadas atitudes terríveis e reprovadas hoje, que bom, mas já cometemos outrora. Né? Se tivesse a capacidade de olhar pelo retrovisor que fôramos nós atrás, talvez não suportaríamos. Diz Dona Laura lá no livro Mensageiro, no livro Nosso Lar, que ela, depois de muitos anos no mundo espiritual, tem autorização para ver ela e o marido. 2 ou 3 encarnações. Para trás não tinha a menor condições, que eles enlouqueceriam. É a prova do que estou falando. Todos nós estivemos... O próprio André é o retrato disso. E hoje esse benfeitor maravilhoso. Mas ele mostra lá atrás como é que foi os 8 anos de umbrais dele. Né? Isso considerando-se ele por desejar conhecer a divina lei, a lei de Deus, a lei imutável, a lei do progresso, que tão bem Eusébio discorreu no capítulo 2, que não conhece, que não concede paraíso de favor. Não, no mundo espiritual não existe favoritismo, Deus não é parcial, não. É a lei da meritocracia, né? Da meritocracia. Nem estabelece infernos eternos. Não, senão Deus não seria Pai misericordioso e bom, nós estudamos isso também lá atrás. Emmanuel discorre maravilhosamente no prefácio desse livro, falando disso. Essa história das religiões dogmáticas, de infernos pomposos, onde ninguém faz nada, é ocioso, e nem tem misericórdia com os outros. E infernos eternos, contraria a lei, ou a máxima de que Deus é Pai misericordioso e bom. Né? Mas, segundo ele sofria ver contemplar aquela imensa fileira de infortunados, sofredores, né? Situação dramática. Se ele identificara numerosos deles, ou seja, de criaturas em semelhantes quadros, nas camas retificadoras. Aí lembramos, lá do Ninho Nosso Lar. O André Luiz foi o primeiro trabalho dele no mundo espiritual, foi nas camas retificadores, na companhia de Narcisa, onde ele aprendeu tanto. E viu quadros dantescos de sofrimento e dor daqueles irmãos que já não são melhor, que foram resgatados e estavam lá em Nosso Lar, mas todo um trabalho inicial do processo de remorso, exalando substâncias pútrefas de seus perispíritos doentes, né? Ele diz, né? Através de muitas instituições de beneficência, ou seja, o que eu quero dizendo que as camas retificadoras existem em várias colônias assemelhadas ao Nosso Lar. Só que aqueles são uma situação mais dramáticas, recolhidos para começar o processo de renovação. Todavia, dizia ele, essas zonas, quais? As camas retificadoras, situadas nas zonas de amparo fraterno, apresenta a seu favor sintoma de melhora. Melhora em quem? Em relação aos que estão lá nas regiões abismais, que não foram socorridos ainda. A questão nas regiões de dor e sofrimento, como a gente viu lá, no Obreiro da Vida Eterna, da irmã Zenóbia, estudamos tudo isso lá. Aquelas criaturas que estão numa profunda situação de animalidade ainda, então elas são muito pior. Porque se tivesse melhor, tinham sido resgatados para as colônias espirituais. Nós vimos isso, né? Muito bem. Não obstante, a assistência de Deus está lá, estava lá Zenóbia, Padre Hipólito e todo aquele grupo, André Luiz, trabalhando para o despertar daquelas criaturas, nós vimos isso. Nenhum filho de Deus é deserdado, quer dizer isso, né? Muito bem. De melhora, de que gozavam, a mercê das forças intercessórias. Ou seja, porque está dizendo o seguinte, que os que já estão nas caminhos de edificação, que bom, já estão numa situação melhor do que aqueles. Quando ele fala das questões intercessórias, é porque alguns deles, sim, os entes amados que têm crédito, como a própria mãe de André Luiz, que através do seu poder de intercessão e através de benfeitores como o ministro Clarence, resgatou o próprio André Luiz. Não foi mérito dele, não. Ele chegou a um ponto de se arrepender e tal, criou as condições para ser assistido, de ser resgatado do umbral. Né? Então, as intercessões, nós já estudamos isso lá em Nosso Lar, de forma muito bem. Mas tem os infelizes a que aludimos, esse que está falando, então a situação muito pior, que não foram socorridos ainda, que conosco se validou o sofrimento. Né? Provinham, porém, de outras origens, o quadro era muito mais grave. É esse grupo que ele, André Luiz e Calderaro começaram a trabalhar. Esse é as criaturas enlouquecidas, alguns suicidas e por aí vai. Né? Eram os ignorantes, segundo ele, os revoltados, os perturbadores, os impenitentes,
de alma impermeável, de almas que ainda não conseguiam recepcionar as bênçãos que os filhos de Deus, socorro advindo dos irmãos mais elevados. Não. De alma impermeável, as advertências edificantes, o convite à renovação. Nós vimos a fala de Padre Hipólito lá na região das Abismais, como ele era xingado pelas criaturas infelizes, etc. Nós vimos isso tudo, né? Essas criaturas que ele está falando, né? Ele vai tentar. Os vaidosos dos valores de várias matizes, de várias possibilidades. Perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica. O que é dissipador da energia anímica, gente? Os vampiros, lembra? Nós estudamos lá atrás, que sugam as energias das criaturas. Dissipadores, né? Em atitudes perversas diante da vida. Aí ele diz, olha, o meu contato com essas criaturas que ele teve, lá no Obreiro da Vida Eterna, teve ela no Vale de Dor, de Sofrimento, nas regiões abismais, viram aqueles quadros, mas foi um contato, eles lá, eu aqui, sem pormenorizar, sem estudar, sem conviver diuturnamente com eles. Quer dizer, olha, meu contato com eles, em diversas ocasiões, foram simples encontros fortuitos, ou seja, ele não foi para trabalhar junto a cada um daqueles, né? Fortuitos. Talvez o caso mais interessante foi do Padre Domênico, lembra que foi resgatado, mas o Padre Domênico já estava na segunda etapa. Ele já teve condições de ser resgatado, já estava numa etapa de mais progresso. Mas era um caso de muita dor. Estudamos o caso de Padre Domênico lá, nos Obreiros da Vida Eterna, né? Lembram? Muito bem. Fortuito e tal. Por esse motivo, esses quadros dramáticos se demoravam tanto no hemisfério escuro da compreensão, aí começou a pensar, ele, André, a refletir, mas escuta, essas criaturas de uma situação dramática, por que eles demoram tanto nessa situação de incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Será questão de discernimento para? Olha, se quiser mudar agora, não, muitas vezes não, né? Sabemos que não vimos isso. Não lhes doeria as condições de condenados por si mesmos? Você não teria a consciência de que, na verdade, cometeram os seus atos? De longas penas? A consciência era questão de consciência. Santa Luís pensando, né? Não experimentavam vergonha da perda voluntária do tempo? Será que este autocrítica para? Certamente que não. Estudamos isso também já. Muitas vezes surpreendi ao contemplar, a ver aqueles quadros de dor, que eles ficavam apiedados, né? Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruosos desenhos que provocavam piedade. Ou seja, daquilo que falei, que o perispírito é plástico e absorve todas as energias deletérias e infelizes que vem da mente doentia. Aquela máxima de que mente são, corpo são, mente doente, corpo doente. Se a mente é doente, isso passa para o corpo físico e também o corpo perispiritual, né? Que lei, continua André Luiz pensando alto, né? Pensando, que lei regeria aquela estereotipação de suas formas? Que lei seria aquela? Né? Nós estudamos que é plástica, né? E que se modifica conforme o sentimento. Teologia esquecido a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos? Ou recebiam eles os traços do corpo terrível, filho monstro, de apresentação pessoal, como castigo imposto por superiores desígnios? Não. É a nossa mente culpada, que é capaz de modificar, de transformar. Nós vimos também. Então, interrogações fervilhavam no meu cérebro aflito. Então, foi percebido, e nós sabemos que os espíritos mais elevados têm a capacidade de captar essas informações. Então, Calderaro viu que ele estava cedendo informações. Então, Calderaro chegou próximo a ele e começou a explicar todas essas indagações, né? Mostrou todas as informações que ele... E então, que sua mente estava fervilhando informações, para conhecer os que continham na maldade da inconformação. E então, muito calmo, Calderaro disse, ora, André, modifique o seu conceito, meu amigo. Para transformar em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, trocando em miúdo, para sermos assistentes do Pai de Deus, junto aos irmãos mais menos felizes, para ter para termos, na verdade, a aplicabilidade e ter um efeito, devemos ser benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições dos outros. É isso que quer dizer, né? Aí diz, olha, encarnados ou desencarnados, ele diz que não é aconselhável, não. É imprescindível para o exercício do trabalho e ter resultado, imprescindível compreender
a perversidade como loucura. É uma doença da alma. O perverso não despertou ainda para. Ele acha que está certo. Isso é uma loucura, é uma doença, é uma patologia, né? Sem dúvida nenhuma. A revolta como ignorância, o ignorante, revoltado, não tem compreensão das coisas ainda. E o desespero como enfermidade. Ou seja, é uma visão indulgente. Não há como a gente ser o enviado de Deus na assistência às criaturas profundamente felizes se não tem indulgência no coração e benevolência para com todos. Que é o conceito de Jesus de caridade, né? Benevolência para com todos. Indulgência para com os efeitos dos outros, né? Muito bem. Eu quero dizer, não deixa de falar de criminosos, não. Fale de criaturas infelizes, que estão no processo inicial, seja indulgente para com eles. Quer dizer isso, né? Muito bem. Ante a minha perplexidade com aqueles conceitos de Calderário, né? Acrescentou ele. Você entendeu isso, André Luiz? Você entendeu que isso é fundamental? Né? Disse ele. Essas definições não são minhas, Calderário, essa não é minha. Não é minha. Ou seja, não é minha, são minhas, mas de Jesus, do Cristo, quando é que teve. Lembra do conceito de Jesus? Benevolência para com todos. Essa é caridade, benevolência para com todos. E indulgência para com o defeito dos outros. Quem está dizendo, lembrando os conceitos de Jesus, né? Em seu divino trato, na nossa posição de inferioridade, Jesus dizia que só quem precisa de médicos com doentes, e aqueles eram doentes da alma, por isso ele procurava essas criaturas, buscando trabalhar os seus espíritos, curar suas doenças, dar o antídoto certo, amor, caridade, fraternidade, benevolência, urgência e perdão. Né? Muito bem. Julguei que o instrutor fosse fazer uma longa exposição verbalista a respeito a isso, mas Calderário não, simplesmente informou o que estava posto, né? Esses esclarecimentos viriam vindouramente, né? A cegueira do espírito é fruto, disse, continuou Calderário, simplesmente informou. Não foi fazer uma grande exposição, mas melhor. A cegueira do espírito é fruto da ignorância. Ou seja, ele não consegue enxergar que está fazendo algo errado, ele acha que está certo. Em manifestações primárias, de escurecimento da razão, ou seja, ainda estão na escuridão da compreensão, nos estados de aviltamento, de baixeza do ser. Né? Só o nosso interesse no socorro à mente desequilibrada, doentia, diz Calderário, é analisar este último. O quê? O cérebro doente, né? Esse sistema de baixeza ainda, o escurecimento. Analisar os aspectos da sombra que pesa sobre essas almas. Analisar por que estão nesse estágio. Como é que podemos ajudar para o despertar, para a renovação, para a transformação? Quer dizer isso, né? Por isso, convém estudarmos. Tem que estudar para aprender, né? Estudarmos o quê? O cérebro do homem encarnado e o desencarnado. Nós só vamos conseguir compreender as suas patologias, suas dores, suas ignorâncias, seus sofrimentos, estudando o cérebro de cada um deles. As razões, o caminho, entendendo o passado, a capacidade de largar a compreensão. Vendo o passado, nós sabemos que os espíritos mais evolvidos têm essa possibilidade, né? Desarmonia. Por estar aí situado as manifestações da atividade espiritual. Ou seja, está tudo arquivado lá na mente, no perispírito, tudo arquivado lá. Na hora que a gente chega, nós vimos isso lá nos mensageiros. A possibilidade que tem de você mergulhar, ver uma criatura que está em sofrimento, como o André Luiz, lá com o Aniceto, ele largou as formas de compreensão, ele viu o passado daquelas criaturas, para enxergar o que ocasionou aquilo. Nós precisamos entender, nós somos a somatória de tudo que já passamos, tudo que fizemos, bom e ruim, está lá, na nossa mente escrita. Está lá nos escaninhos de nossa alma, ele quer dizer isso, né? Muito bem. Quando ele dizendo, desejaria continuar ouvindo, disse ele, das claras explicações, mas Calderário silenciou, disse ele. Calderário, infelizmente, eu não disponho de tempo para falar com mais calma a respeito dessa matéria. É estranho aos meus serviços. Eu não tenho como fazer agora uma exposição total, até porque seria uma exposição muito longa e a gente tem muito o que fazer traduzindo o que ele quer dizer. É mais fácil explicar trabalhando, quer dizer, né? O tempo é muito precioso, estamos dizendo isso, né? Muito bem. Todavia, lidaremos juntos, trabalharemos juntos, convictos que, trabalhando as boas obras, fazendo bem, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Ou seja, quanto mais aprendemos, quanto mais servimos o próximo, mais seremos portadores do bem, e o bem que fazemos aos outros seremos o maior beneficiário. Que o bem que fazemos a alguém passa primeiro por nós. Nós somos o portador desse bem. É isso que ele quer dizer. Somos trabalhadores de Deus, assistindo os filhos. O homem assistindo, Deus assistindo o homem pelo homem, né?
Sorriu fraternal e disse, olha, o verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Ou seja, o verbo gasto explicando e fazendo, muito mais importante do que dizer é fazer. Essa é a grande questão. Era a didática de Jesus. Jesus tem uma didática muito sofisticada. Tudo o que ele dizia, ele fazia. Então, a possibilidade de assimilação, de recepção desse conhecimento era imensa. Né? Ele está falando, por isso que eu falo no cimento. Né? Calei edificado, disse ele. Achou maravilhosas explicações. Né? Muito bem. Traduzindo, é muito mais importante fazer do que dizer, e fazendo, dizendo, o aprendizado é muito maior. Daí a minutos, entramos no hospital imenso, disse ele, cujo leito tinha um enfermo encarnado que Calderari e Anelo iam socorrer. Aí ele começa a tratar de um caso de PSI, um caso especificamente para a gente estudar, entender tudo o que ele falou aí atrás. Ele traçou de forma muito clara três grupos. Aqueles que já despertaram, que estão no mundo espiritual, o caso de André Luiz, trilhando o caminho da renovação. Aqueles que são acomodados, que desencarnam quando presos à matéria, que continuam lá, não são maus. Mas tem aqueles maus, impedidos do mal, ainda, os perversos, não despertaram ainda. Está claro aí, né? Muito bem. Como ele dizendo. Aí fala agora a criatura que vão socorrer. Abatidos, a criatura. A ele unido, o doente, numa cama terrível. A ele uma deplorável entidade espiritual em míseras condições de inferioridade e sofrimento. Um obsessor dramático, grave, terrível, muito infeliz, né? O doente encarnado acusava forte tensão nervosa, certamente por injunção da entidade infeliz. Mas sem perceber aos olhos físicos a presença dos encarnados infelizes que o perturbava, não percebia. Pareciam visceralmente jungidos, juntos um ao outro, ligados. Por isso o sofrimento das criaturas, que volto a dizer, dos obsessores numa situação como essa. Ele está ligado 24 horas pensando só em fazer o mal. Está ligado um ao outro. Está uma abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça. É como se fosse uma rede fluida, que nós estudamos isso também lá no livro anterior de André Luiz. Essa rede que liga uns aos outros, né? Ele fala que essa rede, inclusive, acontece em várias situações que ele explicou. É uma interligação, um ligando ao outro, passando energia deletéria o tempo todo, né? Pensamento de um deles, com certeza, viria do cérebro do outro. A ligação era direta, era um ódio recíproco, né? Como ações e sentimentos seriam também permutados por eles, porque tudo que um pensava, o outro pensava, tudo um sentimento feliz chegava ao outro, atingia. Nós já vimos isso lá atrás, né? Muito bem. Espiritualmente, estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Observavam admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Uma vibração de um, o sentimento de um atingiu o outro. Era uma ligação bem umbilical, digamos assim. Dispunha-se a comentar, André Luiz, a perguntar a Calderário, passar com a intenção de saber o que teria acontecido com ele, afinal de contas, para chegar àquele patamar. Por que chegar àquele processo? O que tinha resultado daquela obsessão, né? Ele ficou curioso e queria perguntar ao Calderário, né? Entretanto, o Calderário disse: examina o cérebro do irmão encarnado. Essas peculiaridades a respeito do que decorreu, o que ocasionou, você vê depois. Vamos agora examinar o cérebro, a casa mental do encarnado. Analisa ele. Contemplar é a contemplação. Veja, analise-o. Se for médico, tem essa possibilidade. Lembra que quando o André Luiz saiu na companhia de lá nos Mensageiros, ele fez um curso para dilargar as possibilidades da visão interior? Muito bem. Examina isso aí, né? Examina o cérebro desencarnado. Concentrei na contemplação do cérebro, do aparelho, com toda a minha capacidade visual, de modo a analisar interiormente. O envoltório craniano, disse ele, ante meus poderes, e aí ele repete o que eu disse há pouco tempo, meus poderes visuais intensificados, estão lembrados? Lá nos Mensageiros. E certamente aconteceu um semelhante caso. Certamente, aí Calderário também colocando a mão na própria mente de André Luiz, largou as capacidades de análise, né? Não apresentava resistência. Ou seja, não havia resistência da criatura encarnada em relação às energias deletérias encaminhadas pelo algoz, pelo obsessor. Não havia resistência. Como repararam em outras vezes, diz André Luiz, que havia resistência, ali não havia. Ali esteve
Ali estava o complicado departamento da produção mental, ou seja, a mente atuando diretamente. É um laboratório complexo, segundo ele, né? Muito bem. Bom, aqui a gente chega à metade do nosso estudo, basicamente, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, externe, que a gente puder responder, será um prazer. Se não, a gente continua nossa exposição, que está muito interessante. Conhecimentos maravilhosos. Muito bem, continuando. As cinco evoluções, ou seja, os contornos do cérebro, separados entre si, reuniam os lobos frontais, igualmente distanciados uns dos outros. Nos cortes, né? Davam-me a ideia de um aparelho elétrico, ele analisando aquele cérebro, os lobos frontais, quase endevassado pelos homens. Os homens têm muito pouco conhecimento, segundo ele, daquela região, notadamente dos lobos frontais, comparando os dois hemisférios. Recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me muito tempo reparando aquele dispositivo fantástico, né? As especiais disposições dos nervos e as características de substância cinzenta, ou seja, da massa cinzenta do encarnado. A voz quebrou a concentração da análise, que era exatamente Calderaro, né? Observa a sinalização desse Calderaro. Essa sinalização que vem daí. Assombrado, disse ele, notei pela primeira vez que as radiações emitidas pelo cérebro continuavam diferentes. Diferenças essenciais do cérebro como um todo. É importante a gente entender que a gente vai entrar numa divisão do cérebro, que é um cérebro, conteúdo, um ensinamento magnífico de Calderaro. Só, ele começou a ver que cada região do cérebro tinha sinalização distinta. No centro motor, disse ele, assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso. Toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões. Olha, gente, preste atenção a esse detalhe, que ele é de uma riqueza espetacular. 3 regiões distintas do cérebro. O cérebro era uma, tinha 3 regiões distintas. Dos lobos frontais, que fica à frente da cabeça, né? Lobos frontais. As zonas associadas eram quase brilhantes. Ou seja, por quê? Nós vamos ver aí essas 3 divisões. Eu vou mostrar aqui e depois vou explicar mais detalhadamente essa situação. O córtex motor, que fica no centro da cabeça, está a extremidade da medula espinhal. A claridade diminuía, ou seja, os lobos frontais tinham um pouco mais de luminosidade, para tornar-se ainda mais fraca nos globos basais, que é lá atrás. A parte dos lobos frontais, a parte intermediária e lá atrás. São três partes do cérebro distintas. A na frente mais iluminada, a do meio com pouca luminosidade e lá atrás praticamente obscura. O córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca, como ele falou, né? Já dependia de alguns minutos de observação na contemplação da célula nervosa, quando Calderaro falou: examine o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora. Você falou, olhou no desencarnado. Agora, olha o do desencarnado. Examine o cérebro do desencarnado, do obsessor, disse ele, do mesmo jeito. Analise agora. Muito bem. Entidade desencarnada, infeliz, que não se dava conta da nossa presença porque os estados vibratórios são diferentes e é natural. Ou seja, a vibração dessa entidade infeliz muito mais baixa, não se apercebia, não tinha sintonia com o André Luiz, e muito menos com o Calderaro, que era muito mais elevado. Não conseguia perceber a presença deles. Em que se mantinha, fixava toda a atenção. Aí é que eu falo que, na verdade, o obsessor é menos feliz por essa razão. Ele, a entidade obsessora, toda a atenção dele era em cima do pobre encarnado, que ela obsidiava, como se fosse um felino, um gato vigiando a presa. O tempo todo, 24 horas, pensando como fazer o mal. Por isso, André Luiz nos aconselha que a entidade, quanto menos infeliz, os obsessores devem ter mais piedade desses, que são mais ignorantes, mais sofredores. Muito bem. Observei a estranha ferida na região torácica. Muito possivelmente, essa ferida tenha sido o ponto de partida ou o fim daquele processo obsessivo, já que vítima e algoz são ligados. Não há vítima que não foi algoz no passado, muito possivelmente. E dispunha a investigar, a perguntar a Calderaro o que era aquilo, né? Sondando os pulmões, quando o Calderaro me corrigiu afetando.
tratamos da chaga de que ele é portador, o obsessor, depois, no trabalho de assistência. Agora não. Quero que você analise o cérebro de um e o cérebro de outro. Isso é uma questão para depois a gente analisar. As razões pelas quais um obsedia o outro, o ódio, etc., é uma questão para ver depois. Eu quero que você analise só o cérebro de um e de outro. Interessante. Isso é a casa mental, né? A sede da mente, a morada da mente. Muito bem. Concentra as possibilidades de visão no cérebro do desencarnado. Depois de alguns minutos, concluí que a parte configurada das configurações das peças e o ritmo de vibração tinha sobre meus olhos dois cérebros quase idênticos, ou seja, muito parecidos, por isso as ligações, as sintonias, etc, etc. Né? Diferia no campo mental do desencarnado. Revelava alguma superioridade no terreno da substância, né? Que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscuro e é compreensível. Nós sabemos que o perispírito ele é muito menos denso do que o corpo de carne. Por isso, a massa cinzenta de um e de outro é diferente. Mas eu queria explicar isso, né? Tive a impressão de que se lavássemos por dentro o cérebro de um e de outro, de um amigo estirado no leito, exclamando os certos corpúsculos mais pesados, do corpo encarnado, seria quase igual. Em essência, ao da entidade sob exame. As divisões luminosas dos três, da parte dos lobos frontais, do meio e atrás, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex, que é a parte do meio, e quase nenhuma na medula espinhal atrás. Muito bem. Ondas e radiações se faziam difusas e opacas, quase não tinha iluminação. Interrompi o estudo comparativo, né? Depois de acurada a perquisição. E fixei Calderaro a dirigir perguntas, e rapidamente Calderaro já captou também, né? Ele começou a explicar sorridente. Ah, meu amigo, depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. O encontro consigo mesmo. A grande maioria de nós não tem essa compreensão, de nós que eu falo dos encarnados. Acham que quando desencarna acaba tudo. É a visão materialista, é a visão da unicidade das existências. Alguns acham que o corpo e o espírito é criado juntos. Jesus, muito claro lá, no encontro com Nicodemos, não, o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito, deixando claro que corpo e espírito são duas coisas distintas, né? Só o corpo nasce do corpo, o espírito já vem de longe para explicar isso, né? Mas muito nós temos essa compreensão. E quando se encarnar, é um choque, a gente notar que a vida continua, que eu sou o mesmo, ninguém vira anjo, porque morreu, diz muito bem, Eusébio, na explanação do capítulo 2, né? Muito bem. Aqui, no mundo espiritual, aprendemos no mundo espiritual que é o organismo perispírito que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, por isso ele é amoldável ao sentimento, né? Após ser fruto do sepulcro, é fruto do processo evolutivo. Se eu evolui, se eu tive ações no campo do bem, meu perispírito será mais luminoso, será mais leve, mais diáfano. Se eu fui uma criatura mais grosseira, mais animalizada, mais infeliz, será muito mais pesado. É isso que ele está dizendo. Não somos criações milagrosas, não somos fruto do acaso, quer dizer isso, destinados ao adorno num paraíso de papelão, não. Somos filhos de Deus, meu caro, disse Calderaro a ele, e herdeiros dos séculos. Ou seja, o que quer dizer ser herdeiro dos séculos? Nós somos hoje a somatória de tudo já fomos, desde quando fomos criados. Tudo que fizemos desde o início até agora está lá arquivado nos nossos escaninhos da alma. Tudo está lá arquivado. Por isso que eles olham, nós somos filhos de Deus e herdeiro dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, de milênio em milênio. Só de contas, nós somos criaturas milenárias, né? Quantas encarnações temos? Difícil de dizer, mas certamente já passamos muitas etapas. Se já temos hoje uma certa autocrítica de não fazermos determinadas questões, é porque já estamos numa fase. Se habitamos um planeta de expiações e provas, é porque não fomos criados ontem. Já passamos pelos mundos primitivos. Estamos aqui, já temos longa estrada de experiências. Quer dizer isso, né? Muito bem. Não somos... Muito bem, quando eu dizendo, constando valores tais. É a somatória, como eu falei, né? Não há favoritismo no templo universal do Eterno, ou seja, Deus não é parcial, gente. Não, Deus ama a todos absolutamente igual, diz Jesus. Diz Jesus que Deus faz chover entre os bons e os maus, os justos e os injustos. Todos são filhos e são amados do mesmo jeito. As conquistas que temos é fruto da meritocracia, do nosso esforço para renovarmos, para alimentar o homem novo e vencermos o homem velho. Por isso Jesus falava
Ilumine-se, ilumine-se, pratique o bem, faz exalar a sua luz, pois vós sois Deus, dizia Jesus. Muito bem. Então, não há parcialidade de ser ele. E todas as forças da criação, todas as forças da criação, aperfeiçoa-se ao infinito. Por isso Jesus falava, eu sou deuses. Claro que hoje é um Deus em potencial, mas somos filho do Criador. As possibilidades são múltiplas, dependendo só do nosso esforço, do nosso mérito, né? A crisálida, lá da borboleta, aquela crisálidazinha, né? De consciência que reside no cristal, a rolar no corrente do rio, naquela futura borboleta, aí se acha o processo liberatório, de crescimento, né? As árvores, segundo ele também, que se aprumam centenas de anos, suportam os golpes do inverno, a acalentar as carícias da primavera, então, conquistando a memória. Ele está dizendo que tudo que Deus cria evolui. Ele está mostrando aqui no campo da fauna, no campo da flora, mostrando aqui. A fêmea do tigre, da fauna, o tigre, ao lamber os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor, rudimentos. Os animais também evoluem, nós sabemos disso, são criados de Deus, né? O símio, ou seja, o macaco, guinchando, organiza a faculdade da palavra, vindoura, tal, né? Do processo. É verdade, segundo ele, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Ou seja, Deus nos criou sempre ignorantes, mas a obra do progresso não só Deus que desejar e a gente crer, não. Se Deus quisesse, mas assim teria criado perfeitos. Ele criou não, simples ignorantes. Para que, na verdade, o progresso fosse esforço, luta, ou o resultado do nosso esforço. Volto a dizer, da meritocracia, né? Muito bem. E assim a individualidade, somos criação de Deus, como isso aqui, para notar. Assim também a individualidade, nós somos criação do divino amor, do livre autor de Deus, e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. Ou seja, o Eterno Pai estabelece a lei universal do progresso, a lei inderrogável, como disse Eusébio na preleção do capítulo 2, inderrogável, não se muda, justa, né? Se aplica sempre, que seja a perfeição, obra de cooperação entre ele, o Pai que nos criou, e nós, seus filhos. Aí, gente, a gente entende a maçã de Jesus. Batei e abre-se-vos a porta. Não é? Jesus não falava essa questão? Não é? Ajuda-te que o céu te ajudará, dizia Jesus. Você faça a sua parte, Deus está sempre pronto. Nós vemos que desde as criaturas mais iluminadas, as criaturas que estão habitando na região de dor, abismal de dor nas regiões infernais, a presença dos emissários de Deus estão lá sempre. Nunca faltará assistência de Deus. É Deus assistindo o homem pelo homem, através dos seus emissários de amor, através dos filhos mais velhos, mais experientes. Nós sabemos disso, né? Então, olha, Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Não podemos só ficar aguardando. Por isso que o preguiçoso demora a avançar. Porque não trabalha, não bota enxada na terra. Como é que ele vai cultivar? Como é que ele vai colher o fruto que ele não plantou? Em outras palavras, né? Por isso Jesus falava, conhece a árvore pelo fruto, o homem pelas suas obras. O homem não tem obras, não tem o que colher, né? Muito bem. O mentor silenciou e André ficou pensando, né? Dos comentários mais elevados conceitos, ficou pensando, analisando aqueles conceitos sublimes que foram trazidos por Calderaro. Logo após, inclinou-me a medula espinhal e continuou. Analise aqui, meu caro. Creio ociosa qualquer alusão de ser aos trabalhos primordiais, lá do começo. Em nosso longo drama da vida evolutiva, uma necessidade de falar sobre isso. Porque, olha, desde a ameba, e aí é importante essa observação, porque quem leu o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelo espírito de Chico, através de Emmanuel, ele fala desde os primórdios da criação do homem. Não diz Emmanuel lá nessa obra maravilhosa que Deus criou o mundo criou a Terra, ou que a Terra é um desdobramento da nebulosa solar, um pedacinho de Sol, mas para a Terra chegar ao estágio que foi possível surgir a vida. E muito depois a vida humana, o trabalho de Jesus como governador planetário dos seus auxiliares, foi um trabalho imenso, né? Que a Terra foi criada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Está lá essa informação, né? E que a primeira vida surgiu com ameba, unicelulares vindo do mar. Até chegar aos animais foi um processo imenso de trabalho, de luta, de aperfeiçoação das formas. E o homem é forasteiro na Terra, gente. Dos 4,5 bilhões, está aqui há cerca de 700 milhões de anos só. Fruto do trabalho imenso. E desde as primeiras criaturas que foram criadas aqui, o homem da caverna,
lá no planeta primitivo que fora, até chegarmos ao homem de hoje, múltiplas foram as modificações do nosso espírito, nosso corpo, nossa mente, do nosso cérebro, visando aprimorar esse homem vindouro. Basta ler Exilado de Capela, né? Basta ler Transição Planetária, para ver o que eu estou falando, o próprio a Caminho da Luz, informações luminosas a respeito desse esclarecimento. Então, agora, desde a ameba, o primeiro ser vivo criado na tépida água do mar, que Jesus foi lá, até o homem que surgiu cerca, eu falei, só há 700 milhões de anos, né? Vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Processo gradativo, desde o homem da caverna, ignorante, que não tinha noção de amor, né? Que agredia, etc, etc. A fêmea para procriar e por aí vai, até chegar no estágio de hoje, já foi muita luta, né? Para definir movimento de músculos, faculdades de raciocínio, experimentamos a vida por ela, fomos alimentados. Nós experimentamos a vida, ou seja, reencarnamos, matriculamos na escola da vida, e a vida também, esse processo nos experimentou. Milhares de anos, milhares de aprendizados. Pode dizer, somos hoje a somatória de tudo que fomos desde o começo. Está tudo marcado nos escaninhos da alma. Muito bem. As páginas de sabedoria hinduísta, que remota a muito antes de Jesus, já tinha notícia de 2000 anos antes de Jesus, que a raça adâmica dos hindus já existia, e quem leu o livro Exilado de Capela sabe, quem leu o livro Transição Planetária sabe, né, que essas criaturas foram degradadas de Capela e vieram para a Terra, criaturas que tinham conhecimento mais avançado, mas não tinham moralidade, por isso vieram para cá, para contribuir com nossos irmãos da Terra, ainda primitivos, deram contribuições no campo, em vários campos da tecnologia, etc, etc. E a raça hindu era uma dessas, desde os primórdios, os egípcios, e por aí vai, né? Por aí vai, eram dos. Está explicando aqui. As páginas da sabedoria hinduísta são escritas de ontem, muito antecedente de Jesus, muito, milhares de anos. E a boa nova de Jesus, a boa nova, o Evangelho de Jesus, Cristo, é matéria de hoje, comparada aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Está dizendo, olha, o homem daqui a 700 milhões, Jesus veio há 2000 anos atrás, e os hindus muito antes. Mas os hindus e Jesus é de hoje, em relação aos 700 milhões de anos. E os hindus bem mais atrás. São os de ontem, mas o homem, o ser aqui, tem 700 milhões de experiências vivenciadas. É isso que eu quero dizer, né? Muito bem. Depois de fazer com a destra, com a mão direita, significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, ele vai começar a explicar agora aquilo que ele falou lá atrás, a constatação de que o cérebro tem 3 departamentos, digamos assim, né? No sistema nervoso, temos um cérebro inicial, né? Repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Ou seja, o que significa isso, gente? Ele está falando que lá atrás, no inconsciente, lá atrás, nós temos o porão do espírito, onde está guardado tudo, o homem velho, tudo que já fizemos, tudo que já passamos no passado, está tudo guardadinho lá, está tudo lá, né? Está tudo lá. Está lá, no inconsciente. Figuramos-lo como sendo porão, onde está guardado tudo, o arquivo, grande arquivo do espírito, está lá guardado, da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida inteira, desde quando começou, como vamos criar por Deus até hoje, está tudo guardado lá. A somatória de tudo que fizemos até hoje. Muito bem. Na região do córtex, que é a região intermediária, no consciente, né? Zona intermediária, entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, substanciando as energias motores, de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis a atual movimento evolutivo do nosso ser. O que é que significa isso, gente? Está dizendo que a parte central do cérebro é a parte que é estabelecida para o progresso do ser. Olha, se lá embaixo, no subconsciente, no porão, estão aguardados todos os atos infelizes cometidos no passado, nossos atos animalescos, nossos crimes, tudo está aguardado, para modificar a nossa mente. Esses atos estão lá embaixo, purificar-nos
Nós temos a reencarnação, que é o instrumento que temos para aprimorar, é a matrícula na escola da vida para aprimorarmos. Ou seja, quando a gente começa também na nossa educação, não é assim? Lá no primário, de estudo dos rudimentos, na fase intermediária, vamos aprimorar aqueles conhecimentos que estão lá atrás. O cérebro também é assim. As reencarnações se prestam a isso, para exercitarmos o bem, aprendermos valores novos, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, a sermos fraternos, sermos caridosos. Ou seja, o hoje é essa oportunidade, gente. O consciente é o hoje, que tenta renovar o nosso coração, modificar aqueles arquivos do velho, homem velho. Ou seja, é o Deus interior de que Jesus falava. Jesus falava. O Deus interior de que Jesus falava. Faz brilhar a vossa luz, ou seja, aproveita a oportunidade para renovar o seu coração, o seu espírito, faz brilhar a sua luz, porque vós sois deuses, diz Jesus. Então, o consciente, essa parte central, é o responsável. Estamos vendo hoje as possibilidades múltiplas de aprendermos, e a gente, às vezes, faz um vídeo mercador, esses chamados do Pai, de Jesus, a renovação, ignoramos e voltamos, como bem disse muito bem Emmanuel lá no prefácio, voltamos muitas vezes quando termina essa fase da matrícula da vida, sem termos aprendido quase nada, porque perdemos a oportunidade na preguiça, no comodismo, por aí vai, né? Muito bem. Muito bem, constar, tarará, ascensão, tal. Aí ele fala, tal. Nos planos dos lobos frontais, a parte da frente do cérebro, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, temos muito pouco conhecimento da vida, da espiritualidade, e é do conhecimento muito pouco da ciência, que não estuda muito essa questão. Você escreveu da década de 40, mas não parece ter evoluído muito essas compreensões, né? Jazem em materiais de ordem sublime, ou seja, lá o superconsciente é onde buscamos a autoiluminação, é a ponte para a sublimidade, é a ponte para as entidades venerandas, é onde buscamos inspiração para ajudar o consciente, o hoje, a transformar-se. É onde buscamos a luz para buscar a transformação, através da oração, do contato com a espiritualidade sublime, das leituras edificantes. Vamos buscar esses subsídios sublimes para iluminar nosso espírito e ter uma reencarnação mais aprimorada, mais virtuosa, mais aproveitada. É isso que está nos dizendo. As três etapas do cérebro, né? De ordem sublime, que conquistaremos gradualmente. Quanto mais evoluímos, mais conquistamos, mais recepcionamos essas informações que estão lá no superconsciente. No esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução, ou seja, das três etapas, o inconsciente, o purão, o consciente hoje, o superconsciente, o futuro, onde buscar o contato com o divino, a iluminação, a luta para se renovar e transformar. Olha que coisa maravilhosa, né? Informação magnífica, né? O esclarecimento era empolgante, empolgava André Luiz demais. Calderaro falava como educador de grande conhecimento, sabia conduzir, André Luiz, admirado com os conhecimentos profundos que ele trouxe, né? Apreciava a nobreza do seu conhecimento, dessa forma como expunha, diz André Luiz. Não podemos dizer, continua Calderaro, não podemos dizer que possuímos três cérebros, não, simultaneamente, não. Nós temos um, mas se divide em três regiões distintas. Gente, essa informação é muito importante, eu pedi a atenção de vocês. Ele fala no cérebro triuno, da divisão dos três cérebros, do cérebro em três etapas importantes. Muito importante compreender isso. Está falando de um cérebro só, mas divide em três regiões distintas. Temo-lo como se for um castelo de 3 andares. Nós temos um prédio de 3 andares. Olha que coisa interessante. O cérebro é dividido em um só, mas dividido em três, como se fosse um prédio de 3 andares, um castelo de 3 andares. Né? No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, ou seja, lá no porão, lá no inconsciente, onde estão todas as mazelas, né? Tudo que fizemos de errado, tudo que fizemos no passado. Quanto mais passado formos, quanto mais atrás, mais cometemos fatos desequilibrados, porque éramos ainda deseducados. Os mais recentes, certamente, mais aprimorados, imagino nós. Né? Muito bem. Dos impulsos automáticos, né? Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados no passado. No segundo andar, localizado o domicílio das conquistas atuais, ou seja, a atual reencarnação, possibilidade de aprimoramento, de avançarmos, de progredirmos, particular da escola da vida, para aprendermos, com provas e expiações, avançarmos. Muito bem.
onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Estamos aprendendo as possibilidades múltiplas. No terceiro, temos a casa das noções superiores, onde buscamos subsídio, onde buscamos a prece, onde buscamos informações, onde buscamos iluminação para renovar nossos espíritos. Né? Esse que ele está dizendo isso. Indicando-nos as eminências que nos cumpre atingir. Isso é o grande onde está o nosso objetivo, o nosso fanal. Jesus falava isso, vós sois deuses, o que eu faço, vocês podem fazer muito mais. É a fase final, é a nossa autoiluminação, é o nosso, onde estão apontados para a nossa sublimidade, é as possibilidades desse contato com o mais alto, onde alçamos voos, né? Quer dizer isso, né? Muito bem. Num deles mora o hábito, o automatismo, o porão. No outro reside o esforço da vontade para transformar-se hoje, a encarnação atual. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Ou seja, é lá onde estão os planos, é o objetivo, é o projeto de Deus para cada um de nós, que é a felicidade. Essa é a ideia do cérebro triuno, um cérebro só, com 3 andares, esse castelo que fala, e que tem essa obra maravilhosa, que eu aconselho a quem tiver interesse em mergulhar nesse assunto. Esse livro magnífico, chamado Cérebro Triuno, está aqui, ó, Cérebro Triuno, escrito por 3 eminentes espíritas, Ivênia Prado, Décio Iandoli, que é um excelente palestrante, e Sérgio Lopes. Essa obra tem muitas informações científicas, trazendo o subsídio da obra de André Luiz, ricas informações, notadamente essa passagem do livro No Mundo Maior. Foi todo baseado nessa afirmação de Calderaro, do cérebro triuno, do cérebro como sendo um prédio de 3 andares. Então, vale muito a pena. Muito bem. Distribuindo desse modo. Os 3 andares, como eu falei antes, o subconsciente, o porão, o consciente, o hoje, e o superconsciente, aquela ponte para o futuro, onde estão os projetos vindouros. Muito bem. Como vimos, possuímos em nós mesmos o passado no porão, o presente no consciente e o futuro no superconsciente. O futuro, que é a certeza de que seremos criaturas iluminadas, que é a promessa de Deus, que seremos seus filhos, somos herdeiros de Deus. A gênese de Deus está em nossos espíritos. É uma pequena centelha, mas transformar-se-á numa grande luminosidade a partir do momento que a gente vivencie os ensinos de Jesus. É o combustível da luminescência do nosso espírito. Jesus convidava, faz brilhar a sua luz. Eita, vivencie os ensinamentos nobres. É isso que quero dizer. Verificando-se a pausa, as ponderações íntimas, e segundo a mania de André Luiz de perguntar, a curiosidade dele, né? Queria mais preciosas explicações, que eram muito lógicas, mas queria muito mais. Curioso como era, né? Queria mais informações, sedento de informações, para ele e para trazer também para a gente. Só, aí ele fez a seguinte pergunta: escuta, mas e o cérebro do desencarnado? É possível adoecer? Certamente André Luiz sabia disso. Sabia. Mas faz essas perguntas para esclarecermos nessa obra, para trazermos conhecimentos mais básicos, para educar. Porque está pegando apontamento para mandar essa obra para a gente. Certamente ele sabia disso. Já tem visto casos de doentes, espíritos desencarnados doentes, como o caso, por exemplo, do Padre Domênico, né? Sabia eu que é a substância cinzenta, a massa cinzenta de André Luiz, no mundo carnal, do encarnado. É possível ter tumores, hemorragias, amolecimento, mas na esfera nova, em que a morte conduzia, que fenômenos, que doenças teria a mente? Assediaria a mente? Essa doença? Aí, a pergunta que ele fez, né? Mas na esfera mais, assim, ó, Calderaro registrou as indagações, que ainda ele estava pensando, e disse o seguinte: não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas do corpo de carne, né? Quem acompanha como nós, trabalhadores, lidam com quadros graves, de loucura, etc., de obsessões graves, como é contando ali, loucura, de suicídio, etc. Desde muito tempo, o Ministério dos Psiquiatras, verdadeiramente consagrados na Terra, estudaram, pesquisaram, etc. A sociedade, que todos têm um tipo de gratidão a essas criaturas, permanece inexpressivo diante do que eles trabalharam, como um verdadeiro apóstolo desse trabalho da psiquiatria, como Paul Broca, disse ele, identificou
a enfermidade no centro da palavra, no centro da fala. O Wagner Jauregui, que se dedicou à cura da paralisia da voz, em perseguição, da paralisia corporal, em perseguição à esperoqueta do sífilis, a interferência da sífilis no cérebro, né? Até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, da massa cinzenta, lá, perturbando o vírus da sífilis, né? Diante de fenômenos como estes, né, é compreensível a quebra da harmonia cerebral. O que ele quer dizer com isso, gente? Diante de doenças do corpo, certamente quem primeiro adoeceu foi o cérebro. Por quê? O cérebro é o porta-voz da mente. Aquela máxima de corpo são, mente são, mentes, corpo doente, mente doente. Ou seja, as doenças do corpo nada mais são do que a exteriorização da doença da alma. Já vimos isso no passado, né? Muito bem. Em consequência, sim, aí só. Em consequência da compulsoriedade, se enredaram nas aglutinações celulares do corpo fisiológico os princípios do corpo perispiritual, ou seja, as doenças que estão no corpo físico. Já vem de lá. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas na sua estrutura de atividades normais. Qual o violino, segundo ele, com as cordas desafinadas também, né? Não conseguiriam fazer um perfeito trecho melódico, porque está desafinado, ou seja, se a mente está doente, o corpo também adoece. Não devemos, nem podemos ignorar as leis que regem o domínio da forma física, forma perispiritual, perispírito. Isso quer não dizer isso. Muito bem. Daí a impossibilidade de ser ele, de queremos psicologia equilibrada, sem fisiologia harmoniosa. Ou seja, não existe mente doente sem corpo doente. Não existe mente sã com corpo doente. Na esfera da ciência humana, não. Isso é caso pacífico, diz ele. Referimos-nos tão só às manifestações espirituais. O que ele quer estudar aqui agora é isso. Indaga se a mente pode adoecer. Mas que pergunta, André Luiz? Você vê o tempo todo isso? Cuida da maldade deliberada, não seja uma moléstia da alma? Se a pessoa faz um mal reiterado, você é doente da alma? Não pode ser só uma criatura dessa, né? O ódio, sem uma doença terrível, um morbo, né? Supõe-se, porventura, que não haja vermes mentais. Nós discutimos lá um pouquinho atrás sobre essa questão. A tristeza e a inconformação é mente doente, sem dúvida. Embora tenhamos a felicidade de agir no corpo mais sutil, eles, na condição cristã, mais leve, os desencarnados. Graças à natureza do nosso pensamento, você está falando dele, Calderari, André Luiz, há distantes nas zonas grosseiras, abismais, de sofrimento, de dor, da vida, que deixamos, ou mesmo encarnados, não possuímos. Sim, não podemos ser dos anjos, não estamos numa condição que estamos na angelitude, não. Nós conseguimos avançar algumas coisas, mas tem muita estrada, diz ele, né? Constituímos interessante trabalho, incessante trabalho, eles estão realizando, um trabalho de conservação de nossa forma atual. Eles, estão falando de Calderari e André Luiz, a caminho das conquistas mais elaboradas, mais elevadas. Todos estão lutando para chegar à ascensão. Ele mesmo, Calderari e André Luiz, nos fala que ele é uma condição inferior ao Eusébio, e assim vai. Jesus não é o ser mais superior, não, até ele, até Deus, Chico já falava isso. Muitos cristos do sistema solar, por exemplo, os que comandam o sistema solar são mais evoluídos que Jesus que comanda a Terra. Imagina que comanda a galáxia, que comanda as milhas de galáxias, ou seja, são espíritos a escala evolutiva vai muito mais. Por isso Jesus nos afirmava que o que eu posso fazer, vocês também poderão fazer muito mais, claro, quando chegarmos nesse patamar, né? Muito bem. Tá. Milhões vivem aqui, disse ele, na posição que nos achamos, disse Calderaro, com certo desenvolvimento. Mas outros milhões permanecem na carne, ou em nossas linhas mais baixas da evolução, no mundo feliz, sob o guante, que significa uma luva de ferro, o guante de atroz demência, ou seja, doentes da alma, né? E é para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, são doentes da alma, socorrendo, fazendo o melhor, os mais infelizes e interferindo fraternalmente e indiretamente na solução de problemas escabrosos, em cujos fios negros eles estão envolvidos,
se enredam, ou seja, nosso papel é trabalhar junto a essas criaturas infelizes, essas criaturas na situação dramática. Por isso, André Luiz fala que o ramo do conhecimento da qual o Calderaro tem conhecimento é da psicologia iluminativa, tratar esses fatos limites da doença da alma, das criaturas profundamente com sentimentos infelizes demais. Né? Muito bem. Diz Calderaro, são doentes em desespero, vítimas de si mesmo, estão colhendo o que plantaram. Em terrível colheita de espinhos, claro, estão colhendo o que plantaram lá atrás, né? Cometeram graves erros. O campo perispiritual humano, disse ele, vaso de nossas manifestações, o perispírito, é, por ora, nossa mais alta conquista na Terra. Claro, por quê? No campo da sua alma. Porque nele está registrado tudo que fizemos até então. Nós somos a tomatória de tudo. Hoje é o melhor estágio do espírito que nos encontramos, certamente em encarnações passadas. Fomos piores que cada encarnação. A gente avança um pouco mais, está dizendo isso. Para as almas esclarecidas, disse ele, já iluminadas, de redenção, de redentora luz, representa ele, o que? O perispírito, uma ponte para o campo superior da vida. O superconsciente que falamos há pouco, o andar de cima, né? Lembra? A ponte, os mais iluminados. Aquele que atingiram essa compreensão, eles é a ponte para a sublimidade, para os salvos mais elevados. Ainda não atingindo por nós mesmos, descalderário, não atingimos esse patamar ainda. Não, nós estamos lutando, nós estamos nessa fase intermediária. Para espíritos vulgares é a restrição indispensável e justa, as limitações. Ou seja, as criaturas que não atingiram ainda essa capacidade do amor desinteressado, da caridade, etc., não têm acesso ainda, não chegaram a esse patamar ainda, estão lutando, né? Limitações. Para as consciências culpadas, aqueles profundamente ainda atrasados. É cadeia. Cadeia como? É cadeia, é prisão psicológica. Porque eles estão presos só às sensações do porão. Eles estão ligados às sensações de inferioridade, de instinto. Diz lá, André Luiz, vamos estudar mais na frente, noutra obra, se não me engano, é Ação e Reação, que o sentimento de culpa nos liga ao porão. Por quê? Foi coisa que fizemos no passado. E é um instrumento pela qual as entidades infelizes nos traz para a obsessão. O sentimento de culpa. Na hora que a gente se culpa, é uma espécie de auto-obsessão. A gente se liga ao fato anterior e não se liga para a possibilidade que temos hoje de trabalhar o consciente, de nos melhorar. Não, a gente deve buscar o auto-perdão. Somos criaturas em ascensão, somos filhos de Deus, como disse Eusébio, somos, sim. Estamos lutando, mas todos nós viemos de lá de trás, cometemos atos, mas temos que nos perdoar e pedir a Deus força e iluminação para chegarmos à frente. Né? Então, as prisões de que ele fala não são as prisões físicas, são prisões mentais. Não consegue sair dessa questão, como muito bem disse na dona Ivone do Amaral Pereira, devastação invisível. Essas prisões, esses lugares, nós somos circunscritos às regiões inferiores, fruto do nosso pensamento, do nosso sentimento. Né? É a restrição imprescindível e justa. Sim, ele falou isso aqui, né? Pois, além do mais, registra os erros no porão, no subconsciente, no inconsciente, cometidos, guardando-nos com todas as particularidades vivas, os negros momentos da queda, ou seja, lá no porão está registrado tudo que fizemos. E a nossa mente, que é um tribunal implacável, nos cobrará, sem dúvida nenhuma, respostas, nos cobrará, sem dúvida nenhuma, nossas faltas. Por isso o sentimento de culpa é tão negativo. Né? Nós devemos nos perdoar, não aproveitar todas as oportunidades, temos que fazer o bem, dizia Pedro. Que o amor cobre a multidão de pecados, pratiquemos o amor, praticamos o bem, a paz, a fraternidade. Né? Muito bem. O gênio da vida, disse ele, de cada um, ou seja, a vida que cada um praticamos, no invólucro carnal, a vida que fizemos aqui, as possibilidades de nossas ações como encarnados, matriculados na escola da vida, disse ele, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Nós sabemos já, e a doutrina espírita tem muito, André Luiz nos traz isso, quanto mais o espírito evolve, mais evolui, mais diáfano é seu espírito, menor, mais delgado, mais fluido, as possibilidades de volitações, etc., por aí vai. Mas quanto mais infeliz os espíritos, mais o corpo perispírito é denso, pesado, alguns se arrastam. Não tem possibilidade de volitar, se arrastam. Mais denso, mais pesado. Então, na verdade, o perispírito, na verdade, ele tem a configuração
da nossa mente. Por isso Jesus falava, onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Não é? Ou ele é rico, magnânimo em ações iluminativas, ou ele é cheio de sentimentos ou de metais infelizes, que não tem valor nenhum. Né? Quer dizer isso. Muito bem. Ora, diz Calderaro, o cérebro é um instrumento que traduz a mente. Claro, o que na verdade é o cérebro? O cérebro está no corpo de carne. Ele é o portador das informações que vem da mente. Ele exterioriza o que pensamos. Não há nenhuma dúvida disso. Não é? A mente que está na casa mental exterioriza. E o telefone, com essa ponte, é o perispírito. Né? Sabemos disso, né? Muito bem. O cérebro é o instrumento do que traduz a mente, manancial de nosso pensamento. Tudo vem da mente. Mente sã, pensamentos edificantes. Mente infeliz, doente, pensamentos infelizes. Muito bem. Através dele, de quem? Do cérebro, por isso estão estudando a cérebro dessas duas criaturas infelizes, encarnado e desencarnado, pois unimos-nos ou à luz, ou à treva, ao bem ou ao mal, dentro daquela ideia de onde está o seu coração, está seu tesouro, diz Jesus. Muito bem. Percebendo a atenção com que seguia preciosos esclarecimentos, Calderaro, André Luiz, seguindo, sorriu, disse, compreendeste, meu filho? Compreender essas informações importantes, você entendeu? Indicando dois sofredores, encarnados e encarnados. Examinemos aqui os dois enfermos, um na carne e outro fora dela, o cérebro, notadamente, para entender essas doenças da alma. Né? Ambos trazem cérebros intoxicados, ainda estão no estágio atrasado, estão lá no porão, sintonizando absolutamente um ou outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, ou seja, tinha as perspectivas, todas as possibilidades. Do superconsciente faz a ligação com o divino, onde situamos as concepções superiores, mas não aproveitar essa oportunidade, e entregando-se ao relaxamento, ou seja, não aproveitar a oportunidade da reencarnação para fazer e transformar sentimentos que estão lá no porão, entregar ao relaxamento da vontade, deixando-se de acolher-se no segundo andar. O segundo andar é o momento da transformação, de trabalhar o espírito, da renovação, da transformação. É o meio pela qual Deus nos concede para atingir os fins é a reencarnação. E a gente ainda continua dormindo, faz no ouvido mercador essa possibilidade sublime. E quando voltamos à parte do espírito, vamos ver, vamos chorar amargamente. Os relatos são muitos. Lembra do discurso do Telésforo? Lá nos Mensageiros? Das criaturas que perderam a oportunidade, estavam chorando lá pela oportunidade perdida? O que está dizendo aqui? Deixar de escolher o segundo andar, cede do esforço próprio, perdendo valiosas oportunidades de reerguer-se, de renovar-se, de transformar. Caíram, destarte, na esfera do domínio instintivo. O sentimento de culpa que nos leva ao porão, como falei há pouco, né? Nos leva ao passado de atraso, onde se arquivam todas as experiências de animalidade anterior. Tudo que fizemos de errado está lá, nosso passado de homem ignorante. Ambos detestam os dois encarnados e encarnados da vida, odeiam-se. Por que odeiam-se? Porque foram buscar as questões do passado, o mal que um fez ao outro, em vez de buscar edificar-se, os andares de cima, não, estão lá no porão. Odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam a ideia de tormento, de aflição e de vingança. É a mobília do porão. A mobília do porão são esses sentimentos atávicos, antigos, inferiores, infelizes. É a mobília do porão, usando uma expressão minha, né? Em suma, estão loucos. Embora o mundo não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Ou seja, a ciência ainda não chegou lá. Claro que constatou que aquela criatura está muito grave, o encarnado, mas não chegou ainda à ciência, à compreensão de que ele estava sendo instrumento de obsessão grave. Não. No dia, diz André Luiz, que o homem compreender, no dia que chegarmos à compreensão de que boa parte dos processos, as loucuras são devidas às obsessões, a ciência dará um salto extraordinário na cura da mente humana, diz André Luiz. Né? Muito bem. E outras oportunidades. Muito bem. Dispunha-se a longas perguntas sobre as duas personalidades, sobre aqui, por que estão naquele processo de ódio com os outros, né? Quem foram, por que se odeiam. Mas Calderaro iniciou
a assistência direta, começou a trabalhar na criatura infeliz que estava lá, o encarnado, impondo-se a deixa no lobo frontal, ou seja, na influência edificante lá da conexão do terceiro andar superconsciente do doente encarnado, falou-me: cala, meu amigo, as suas negações, a sua sede de, de informações, acalma-te. No transcurso dessas tarefas, explicarei, farei tudo que estiver ao meu alcance de meus conhecimentos. Meus amigos queridos, meu Deus, esse capítulo é absolutamente extraordinário. Aliás, toda a obra de André Luiz é. Mas tão especial que essa obra que falei aqui, Cérebro de Uno, foi feita em cima dele. É difícil analisar ou ver uma obra aprofundada sobre processo obsessivo sem fazer referência a essa obra, a essa passagem do Cérebro Triuno. É de uma riqueza imensa e também despertar a cada um de nós a necessidade de trabalhar hoje, de aproveitar as oportunidades hoje, como instrumento que Deus nos dá, com a possibilidade de alçarmos voos mais altos. Se não fazemos, podemos culpar ninguém a não ser o nosso comodismo, a nossa preguiça, né? A nossa falta de desejo de garimpar um futuro melhor. Não a ninguém, não aos outros, muito menos a Deus. Se tiver alguma dúvida, seria um prazer em poder responder, se tiver ao meu alcance, né? Se não, queria agradecer demais a companhia de cada um de vocês, a alegria da companhia, a carinhosa, que nos dá motivação, estímulo para continuar o nosso trabalho. Fiquem com Deus, tenham uma semana de muita luz e muita paz, e até quarta, se Deus nos permitir. Grande abraço. Fique com Deus, boa noite.